E vamos, pela graça de Deus, continuar com 1 Timóteo, capítulo 2, versículos 9 e 10. Vamos ler apenas estes dois versículos. E diz assim a palavra de Deus: que do mesmo modo as mulheres se ataviem em traje honesto, com pudor e modéstia, não com tranças ou com ouro, com pérolas ou vestidos preciosos, mas como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. Ora bem, nós tivemos na semana passada a falar sobre esta palavra vem da palavra de onde vem a palavra de cosmética, a palavra cosmos, cosmeo, de onde vem, que é traduzido por adornar. As mulheres se devem adornar com traje honesto com pudor e modéstia. Infelizmente, como falámos, muitas mulheres pegam numa palavra que vem de cosmos também, na cosmética, e levam a um extremo de se embelezarem de uma forma muitas vezes exagerada, pondo o seu foco no aspecto exterior e não no interior. Porque aqui, tudo o que Paulo está aqui a falar não é uma questão de vestuário. O essencial não é o vestuário, é as boas obras. O que deve caracterizar a mulher cristã não é o aspecto exterior. E lá está. E há uma indústria, várias indústrias, aliás. Há a indústria da cosmética. Vocês veem, algumas irmãs provavelmente também têm em casa, não estou a censurar isso, mas há uma autêntica indústria de produtos de beleza para as mulheres se adornarem, se arranjarem, mas o mal está quando é isso, o seu foco, quando querem é apresentar-se de uma forma, às vezes até para agradar a quem? Às vezes também pode ficar essa questão, é para agradar a quem? Por vezes há mulheres, não vou dizer as mulheres cristãs, as nossas irmãs não o farão certamente, mas algumas mulheres que se arranjam de uma forma que é caso para pensar para quem é. Para quem é que te estás a arranjar dessa maneira? Muitas vezes, como disse no final da semana passada, muitas vezes é na busca de encontrar alguém, de preferência com muito dinheiro, de preferência até bastante velha, não é? Quanto mais velho, melhor, para poder depois partir para outro. Há mulheres que fazem vida disso, não é? Fazem vida a hipergamia, que é de ir em busca de um estatuto social, económico, bastante mais elevado do que aquele em que se encontra. Isso certamente não é nada disto que Paulo pretende. Paulo quer um traje honesto, respeitável, apropriado. A parte da pudor e modéstia, recato, sobriedade, que é completamente distinto do que muitas no mundo, e quando eu digo isto é principalmente no mundo, e é de nós, se tivermos isso no meio da igreja, devemos chamar a atenção, com sabedoria, e também falar disso. O mundo promove mulheres que se vestem de forma atrevida, sem tabus, e nós dificilmente parece um jornal, a capa de um jornal, aparece quase sempre alguém, fulana, sem tabus, fulana, mostra o seu corpo espetacular, não sei o quê. Aparece sempre, em qualquer capa de jornal aparece. E a própria sociedade quase que não é impor, mas quase que espera isso dessas celebridades. Eu não me esqueço de, já há muitos anos, uma cantora que canta bem, mas também vive muito da sua imagem, que é a Shakira, que é muito conhecida, até a canção uma das canções do Mundial é da sua autoria. Ela dizia que sentia, depois de ter tido filhos, sentia que se esperava dela que voltasse a ter um corpo como antes de ter filhos. Ou seja, a própria sociedade em que nós vivemos
espera destas pessoas que apresentem um corpo espetacular. E depois, às vezes, aparece fulana com 50 anos e está ali toda... É isto que o mundo pretende, o mundo vende isto. E as mulheres, por vezes, vão atrás disso. Mas nada disso é o que Paulo espera. Também o vestuário pode também levar ao seguinte, e as nossas irmãs devem ter esse cuidado, devemos ensinar isso, que é a forma como se vestem, deve também terem atenção, a tal sobriedade deve ter atenção, o não levar a que outros possam cair em tentação. Tentação os homens, de olhar, e as mulheres de terem inveja também. Às vezes, também há mulheres que às vezes se vestem também para mostrar às outras. Também um bocadinho isso. Outra coisa que me preocupa também em relação a esta questão de quando se deixa o traje honesto, o traje com respeito, com recato e com sobriedade, é que isto pode acontecer até nas crianças. Porque há algo já há muito tempo que é a sexualização precoce das crianças, principalmente das meninas. Certamente já viram imagens, comparação de uma criança de 13 anos, eu digo criança de 13 anos, em 1990. Como era? Era uma criança. Como é que é hoje uma criança de 13 anos? Já parece uma mulher. Pintada, já com outras roupas, calções curtinhos, tops, a mostrar grande parte da barriga. É isto que se vê. E aqueles que têm, da outra vez estava a dizer que não tínhamos aqui pessoas com filhas novas, mas temos o Pedro, e temos de ter atenção a essas coisas, porque há pressão social também, e os exemplos que eles veem. Mas não sei se querem dizer alguma coisa, eu queria avançar aqui para outras passagens, estejam à vontade para falar. Para fazer alguma observação, mas eu vou falar então aqui de uma passagem que já vos falei de outra vez, do segundo livro dos Reis, 9:30, que não vou dizer quem faz isto vai ter este fim, não é isso, não é por ela fazer isto que lhe aconteceu, quando Jezabel, estou a falar de Jezabel, segundo livro dos Reis 9:30, Jeú veio a Israel, o que ouvindo Jezabel se pintou em volta dos olhos e enfeitou a sua cabeça e olhou pela janela. E ela acabou morta. Não vão dizer que as irmãs fazem isto e vão acabar também empurradas da janela pelos criados. Não é nada disso. Porque esta prática vem, se nós formos a outras passagens relacionadas com o problema dela, não era pintar-se, era tudo o resto. Mas tem aqui uma outra passagem deixa eu ver se é esta. Exatamente. Jeremias 4:30. Agora, pois, o que farás, ó assolada, ainda que te vistas de carmesim, ainda que te adornes com enfeites de ouro, ainda que te pintes em volta dos teus olhos com o antimónio, de valde te farias bela. Os amantes te desprezam e procuram tirar-te a vida. E ainda em Ezequiel 23:40, fala-nos daquelas que rejeitam a Deus, que estão em rebelião para com Deus. 23:40. E o que mais é, mandaram vir uns homens de longe, foram-lhes enviado mensageiro, e eis que vieram, por amor deles te lavaste e coloriste os teus olhos e o tornaste de enfeites e te assentaste sobre um leito de honra, diante do qual estava o meu mesa preparada, e puseste sobre ela o meu incenso e o meu óleo. Aqui também é o Senhor a falar da nação de Israel, que se prostituiu e que deixou os seus caminhos e se maculou com muitos amantes. É esta a ideia da prostituição espiritual, que era o que Jezabel fazia. Não estou com isto a dizer que as mulheres que se pintam estão a fazer prostituição espiritual. Não é isso. Mas aqui era alguém que tinha o cuidado de se
pôr apresentável, se pôr bonita, quando o interior estava em rebelião para com Deus. Um pouco como aquela passagem bem conhecida de Provérbios 7, que o Senhor nos alerta, Provérbios 7, aquela passagem que fala daquele rapaz falto de juízo, não é? E que a mulher o seduz. Não é? Vamos ler rapidamente essa passagem, Provérbios 7. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os meus mandamentos. Guarda os meus mandamentos e vive, e a minha lei como a menina dos teus olhos. Ata-o aos teus dedos, escreve na tábua do teu coração. Diz à prudência, tu és minha irmã, e à prudência chama tua parente. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com as suas palavras. Porque da minha janela, da janela da minha casa, por minhas grades olhando eu, vi entre os simples, descobri entre os jovens um mancebo falto de juízo que passava pela rua à sua esquina e seguia o caminho da sua casa. No crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas da noite, e eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com efeitos de prostituta e astuto coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa. Não paravam em casa os seus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando em todos os cantos. Aproximou-se dele e o beijou. Esforçou o seu rosto e disse-lhe: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso eu ao teu encontro, buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas, com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito com mirra, leite e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores. Porque o marido já não está em casa, foi fazer uma jornada ao longe. O saquitel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará a casa. Seduziu com a multidão das suas palavras, com as suas lisonjas dos seus lábios, o persuadiu. E ele segue, como o boi que vai ao matador, e como o lobo ao castigo das prisões, até que a frecha lhe atravessa o fígado, como a ave que se apressa para o laço, não sabe que ele está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atentos às palavras da minha boca. Ou seja, há aqui este perigo destas mulheres que querem tentar. Mulheres que, como esta mulher de Provérbios 7, que quer usar a aparência, a sua beleza física para o mal. Quando a Bíblia não, em momento nenhum, fala mal da beleza por si só. Fala mal da beleza quando é utilizada desta forma, quando a mulher se procura, aposta muito na aparência para conseguir os seus intentos. Como aqui vemos o trabalho que ela se deu para seduzir este rapaz. O foco da mulher que teme a Deus não deve estar na aparência, não deve estar nas tranças, no ouro, nas pérolas ou nos vestidos preciosos. Não é nestas coisas que deve estar. Como também o apóstolo Pedro fala-nos também dessas coisas. Já vimos essa passagem, mas rapidamente, em 1 de Pedro, porque assim se adornavam também, no versículo 3, de 1 Pedro 3, o efeito delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, nos joios de ouro, na compostura de vestidos, mas o homem coberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Ou seja, o foco não deve ser a aparência, muitos acessórios, mas sim o que vamos ver a seguir. Porque este é o foco de Paulo. Paulo não está aqui tanto a falar de mais centímetro ou menos centímetro de tecido, porque isso também pode levar a isso, não é? Olha, eu sou mais piedosa porque uso uma saia mais abaixo, uns centímetros. Olha para aquela, está a usar a saia, não sei, ali, ou está a mostrar muito do braço. Certamente já ouvi mais noutros tempos, ou até hoje, que andam aqui a medir espiritualidade em função de quanto, a que distância é que está o vestido do chão, ou quanto é que tapa, ou quanto é que não tapa.
E Paulo deixa bem claro que não é tão importante isso, mas sim o que vem a seguir. Mas, como convém a mulheres que fazem profissão de servir a Deus com boas obras. E é muito, muito importante. A Bíblia seria um livro terrível se apenas dissesse: não podes fazer aquilo, não podes fazer isto. Mas diz o que devemos fazer. Diz, não... E atenção, quando Paulo diz não nas tranças, nos enfeites, não está a dizer não podem usar isso. Está a dizer que o adorno principal não deve ser esse. A forma até como... Isto também é uma lição para os homens. Os homens também devem olhar para uma mulher, aqueles que estão à procura de uma mulher, devem olhar para uma mulher e pensar não no adorno, não naquilo que elas põem na cara, porque algumas mulheres que a gente conhece, nós nunca as vimos de manhã depois de lavar a cara. Às vezes eu lido com pessoas que eu faço ideia, esta pessoa de manhã quando lava a cara, porque nota-se, põe mesmo muita coisa na cara. E o homem também não deve estar a olhar para isso, porque isso passa, a beleza passa, os enfeites não são elas, claro, mas também é importante que uma mulher se saiba arranjar. Paulo não faz aqui a apologia de andem aí, também não diz mulher totalmente tapada, como alguns fazem em alguns países, que a mulher não se pode ver a cara da mulher, não se pode ouvir a voz da mulher. A mulher é ali é uma múmia, como eu falava há uns tempos. E o homem deve olhar, não principalmente, lá está, claro, também um homem, claro que eu vi na Cláudia alguém que parecia ter certas características que eu desejava para uma mulher, mas também não vou dizer, olha, o facto dela ser uma rapariga bonita não teve influência, claro que tem, mas não deve ser esse o principal foco. Então, tal como a mulher não deve ser o seu foco, essas coisas, o homem, quando procura uma mulher, também deve ser, principalmente, nas boas obras. O que é que foi? Nós vamos falar disso daqui um bocadinho. Qual foi o facto decisivo para Rebeca ser escolhida? Foi ser bonita? Não foi ser bonita. Foi o quê? Ser prestável. O servo de Abraão pediu-lhe uma coisa e ela não só fez aquilo que ele pediu, mas ainda foi mais longe. Então, Paulo diz, mas como convém a mulheres que professam servir a Deus com boas obras. E aqui é interessante esta palavra que Paulo usa, mas como convém. A palavra convém, ele usa várias vezes, usa por exemplo em Tito. Fala porque convém à sã doutrina. Aqui a ideia da palavra convém é que fica bem, que assenta bem. Aproveitando outra vez a questão da roupa, há roupas, e a mim qualquer roupa, eu não estou muito preocupado com ficar bem, ficar mal. Muitas vezes ao domingo de manhã vestir uma coisa, ou até quando não é a Cláudia que escolhe a roupa, nota-se. Nota-se quando não é ela, porque ela tem esse cuidado. Mas há roupas que caem bem. Há vestidos que, se calhar, alguma das nossas irmãs já comprou para si, não lhe fica bem, mas, olha, isto cá fica bem a outra pessoa. Ou seja, encaixa bem. Encaixa bem e, atenção, não estou aqui a dizer aqueles vestidos que encaixa bem demais. Fica ali a ver-se tudo, tapa o corpo todo, mas percebe-se o corpo todo. Isso também não é... Aí assenta bem demais. Acho que percebem o que eu quero dizer. Mas aqui a ideia do convém é assenta bem, fica bem. Compõe bem, a pessoa fica mesmo ali bem composta, fica bem adornada, com ordem.
E Paulo diz, fala o que convém à sã doutrina, né? Em Tito 2, tu, porém, fala o que convém à sã doutrina, é a mesma palavra. E mais à frente, as mulheres idosas, semelhantemente, sejam sérias no seu viver, como convém. Está aqui novamente a palavra convém. E em Efésios 5.3, mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós, como convém a santos. E aqui também temos uma questão de coerência. Ou seja, se as mulheres fazem profissão de servir a Deus, que fazer profissão de servir a Deus dizem da boca que servem a Deus, o natural, o que assenta bem, o que é coerente, é que seja acompanhado por um certo tipo de coisas. E isto não é só para as mulheres, para todos. Nós por vezes ficamos incomodados e nós vamos ouvindo assim algumas histórias de pessoas que se identificam como crentes ou basta identificar-se como evangélicos e que depois nós ouvimos dizer que fez uma burla ou que fez isto ou que fez aquilo e acontece muito com pessoas que usam acontece um pouco isto, que é alguém tem Deus na boca. Já vi casos desses, até em reportagens a falar de burlões, que depois acaba por ser uma desonra para o nome de Deus. E falam do nome evangélico e nós congregamos numa igreja evangélica, apesar de eu evitar ao máximo a associação com o termo evangélico. Mas é uma pessoa que fala muito de Deus e que até nas suas redes sociais fala muito de Deus, até mostra vídeos ou fotografias nos cultos na sua congregação e depois vai saber, e as pessoas quando veem aquilo pensam, olha, esta pessoa parece ser séria, até vai à igreja, não é? Antigamente às vezes havia essa ideia, a pessoa é séria, ela até vai à missa, não é? A pessoa quer muito, e depois mete uma burla, dá um desfalque ou deixa mal a alguém. Isso é o tipo de coisa que não convém, não fica bem, não é coerente. E é de nós se as nossas ações não são condizentes com alguém que faz profissão de servir a Deus. E também certamente é estranho à palavra de Deus uma mulher que se diz que está a servir a Deus e veste-se de uma maneira ou apresenta-se de uma maneira que quem olha para ela, a última coisa que pensa, olha, isto deve ser uma mulher que está a servir a Deus. Há mulheres que nós passamos por elas e percebemos perfeitamente o que é que elas são. Tem assim a cabeça coberta, tem assim umas fatentes, são as freiras, não é? A gente percebe logo, esta mulher faz profissão de servir a Deus. Infelizmente não está a servir a Deus. Se calhar no seu coração pensam que estão a servir a Deus. Mas aquelas pessoas percebem-se logo ao que vão. Mas agora não me bate certo alguém que diz, eu faço profissão de servir a Deus, e depois nas fotografias que apresenta nas suas redes sociais ou a forma como se apresenta no dia-a-dia, ninguém nota. Não estou a fazer a apologia há pessoas que se nota perfeitamente também que são de uma determinada, por exemplo, uma mulher Amish nos Estados Unidos, percebe-se que é Amish. Aquelas pessoas que vivem basicamente no século XVIII, vivem desfasadas da sociedade em que nós estamos. Mas é importante que haja um traje que, de facto, não entre em conflito com aquilo que nós afirmamos e que defendemos. Então, como convém mulheres que fazem a profissão de servir a Deus com boas obras. E vamos então ver aqui alguns exemplos de mulheres que, de facto, aliaram à sua beleza as boas obras. Eu já vos falei, o primeiro exemplo
Também temos Sara. Também Sara era uma mulher bela, muito bonita, e que nós ainda agora lemos aquela passagem de Pedro em que fala de Sara como um exemplo de uma mulher submissa ao seu marido. Mas vamos ver aqui em particular esta passagem de Gênesis 24, 16, em que o servo de Abraão diz ao Senhor, aquela mulher, diz no versículo 24, 14. Seja, pois, que a donzela, quem eu disser, abaixa agora o teu cântaro para que eu beba, e ela disser, bebe, e também darei de beber aos teus camelos, esta seja quem designaste ao teu servo Isaque, e que eu conheça nisso que fizeste beneficência a meu Senhor. Era isto que eu queria. Mas saiu melhor do que isto. Porque além, o Isaque teve a felicidade de, além de o servo de ter trazido uma mulher prestável, ela também era, e vemos aqui no versículo 16, falar de Rebeca. E a donzela era muito formosa à vista, e virgem, a quem varão não tinha conhecido. E desceu à fonte, e encheu o seu cântaro e subiu. Então o servo correu ao encontro e disse, ora, deixa-me beber uma pouca da água do teu cântaro. E ela disse, bebe, meu senhor. E apressou-se e abaixou o seu cântaro sobre a sua mão e deu-lhe de beber. E tendo acabado ela de lhe dar de beber, disse, tirarei também água para os teus camelos, até que acabem de beber. E apressou-se e tal. E depois vemos todo o resto que esta donzela fez. Ou seja, ela era uma mulher bonita, mas o que destacou, o que fez a diferença de todas as outras é o facto de ser alguém dado a boas obras. Ela adornou-se com boas obras. Ou seja, é isso que diferenciou das restantes. Que as mulheres se ativiam em traje honesto, com poder modesto, mas com boas obras. Foi o caso dela. Temos Esther, também. Esther era uma mulher bonita, mas destacou-se por causa das suas boas obras. Ela foi a sua boa obra, pôr a sua vida em risco para salvar o seu povo. Temos também Abigail. Já vimos este exemplo de Abigail. Abigail também era uma mulher bonita. O que é que a destacou? O que é que lhe salvou a vida? Foi, novamente, a boa ação que ela tomou de interceder junto de Davi, levar, mas não foi só com palavras, foi também com comida. Foi uma boa obra que ela fez para salvar aquela população onde a família de Nabal só morreu, só o Nabal é que morreu. E temos outra, Dorcas. Atos 9:36. Atos 9:36. E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que era traduzido se diz Dorcas, e esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. Olha, não tem aqui uma coisa. Não diz bonita, diz Tabita. Não é? Mas aqui o que eu quero salientar é as boas obras. Eu aqui falei dela de propósito, apesar de não dizer que ela era uma mulher bonita, nada nos diz, mas também isso não é o importante. O importante para Deus, e esta mulher ficou registada, são poucas as mulheres que ficaram registadas só por serem bonitas. Estou-me a lembrar de uma. Quem é que se lembra de uma mulher que a única coisa que diz é que ela era bonita, basicamente? Foi Abisag, a Sunamita, que foi uma mulher que, quando Davi estava muito velhinho já era muito velho, e já nem aquecia, ele dormia sozinho, e já não. Então arranjaram uma mulher para o aquecer, e ela estava ali, e diz só que ela era muito bonita, e depois até foi motivo de o Adonias depois queria casar com ela, e o Absalão e o Salomão depois até acabou por matar Adonias à conta desse atrevimento do seu irmão Adonias. Mas é outra história. Mas é uma mulher que só diz, olha, era bonita.
ficou conhecida por ser uma mulher muito, muito formosa. Mas esta mulher ficou conhecida por ser uma mulher rica, cheia de boas obras. E reparem, eu acho particularmente este versículo. Chegando-se Pedro, vamos ler aqui o versículo seguinte. Então, e havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de boas obras e esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não se demorasse em vir ter com eles. E levantando-se Pedro foi com eles. E quando chegou, o levaram ao quarto alto. E todas as viúvas o rodearam, chorando e mostrando as túnicas e vestidos que Dorcas fizera quando estava com elas. Ou seja, que toda a gente reconhecia as boas obras que ela fazia. Ou seja, ela dava-se aos outros. Era uma pessoa que provavelmente, se calhar até seria solteira, não teria nenhum homem. Poderia, se calhar até nem era bonita. Mas era uma mulher realmente rica em boas obras. E é isto que as mulheres devem investir, em boas obras. Quantas são as mulheres, também os homens, que dedicam, quantos de nós é que dedicam mais tempo às boas obras, a fazer coisas pelos outros, do que a cuidar de ter um corpo belo, um corpo que chama a atenção para os outros. Devemos estar a investir na beleza das boas obras. E eu queria só fazer um pequeno comentário sobre o versículo seguinte, só um pequeno comentário, mas queria deixar-vos falar. Se quiserem dizer alguma coisa, estejam à vontade. Volto a dizer, a beleza não está errada de maneira nenhuma. Querer apresentar-se não está errado de maneira nenhuma. Mal está em ser esse o nosso foco e não as boas obras que Deus deseja ver em cada um de nós. Algum comentário? Não? Então eu queria só falar do versículo seguinte, só o início. O versículo seguinte diz: as mulheres aprendam. Sabem que há culturas onde a mulher não aprende. Eu não estou a dizer a nossa, a mulher não aprende mesmo, não é isso. Já ouviram falar no Boko Haram? Há uns anos. Ainda me lembro que foi para aí há 12 anos, na Nigéria, esse grupo Boko Haram, raptar várias meninas. E qual era o crime delas? Era andarem na escola. Andarem na escola e as meninas não podem aprender. Em certas culturas, dominadas pela religião que a gente sabe, e que nós temos de estar atentos, porque está a ganhar muita força em vários países da Europa, as mulheres não podem aprender. Eu já vos falei há uns tempos no Afeganistão, não se pode ouvir a voz da mulher na rua. Não se pode ouvir. Mas Paulo, o tal que é rotulado de machista e de misógino e que rebaixa as mulheres, ele diz: as mulheres aprendam. Mas é bom as mulheres aprenderem. Não é... isto é muito... Não devemos pensar, isto é muito complicado, isto não é para as mulheres, isto é só para os homens. As mulheres não chegam lá. Não, nada disso. As mulheres devem aprender. Agora temos de ver como. Aprendam em silêncio. Alguns dizem, aprender sossegadas. Mas isso iremos ver, se Deus quiser, para a semana. Mas fiquemos com o propósito de Deus. Deus quer que as mulheres aprendam. Infelizmente, como se dá muita ênfase, o homem é que deve pregar, deve estudar para apresentar aos outros, pode às vezes levar a que a mulher não precisa aprender. E é importante que as nossas irmãs saibam as coisas, não só seguir cegamente o que o marido ou o que o ancião ou o irmão tal diz, mas que saibam porquê. Que saibam porque é que usam o véu.
saibam porque é que estão em silêncio na igreja. Não é só, olha, eu faço porque me disseram que é assim. Isso, Deus nos livre de tal coisa. É só este o pensamento final para terminar, e se Deus quiser, continuaremos para a semana.